Olá, meus alunos. Quem fala aqui é a professora Valdirene. Vou estar apresentando para vocês o material de artes da 11ª etapa. Nós vamos estar abordando a unidade temática música. O objeto do conhecimento será a notação e registro musical, que contempla algumas habilidades da BNCC, porque o estudo da música ele está regulamentado como um estudo obrigatório desde 2008, através da Lei 11.769, que foi sancionada pelo nosso presidente, né? E na época. E então, desde então, a escola é obrigada a fundamentar esse estudo e trazer aos alunos esse conhecimento. Nossa escola é o Centro Educacional Lindolfo José Trevarli, né? E essa matéria está destinada ao 6º ano do ensino fundamental. Você já percebeu como há diferentes sons no mundo? Mas já parou para pensar o que é som? O que é som? Pois bem, som é tudo que os nossos ouvidos podem ouvir, sejam barulhos, pessoas falando ou mesmo uma música. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia e do universo em vibração e movimento. Experimente fechar os olhos e ouvir com atenção os sons que nos cercam. E então, percebeu como o silêncio é quase impossível? É importante saber que o som é o resultado das vibrações das coisas. Tudo o que existe na natureza pode vibrar. Essas vibrações, chamadas também de ondas sonoras, se propagam pelo ar ou por outro meio de condução. Chegam até os nossos ouvidos e são transmitidas ao nosso cérebro para que possam ser identificadas. Então, desde muito cedo, a gente já consegue perceber sons. O bebê, na barriga da mãe, ele já sente a vibração das coisas aqui fora. Ele já escuta o som da música, né? Existem os sons musicais e sons que são chamados de não musicais. O que resulta esses sons? Que diferença há? É a vibração. Se a vibração regular desses objetos produz sons com altura bem definida, em que se percebe como uma nota musical, esses sons são chamados de sons musicais. Por exemplo, o som produzido pela flauta doce, pelo sax, teclado, violão, trompete ou por outros instrumentos musicais são sons musicais, que têm uma vibração regular, com altura bem definida. Já a vibração irregular produz sons sem altura definida, em que você não consegue distinguir a nota musical. Alguns desses sons são chamados popularmente de barulhos ou ruídos. São os sons não musicais. Por exemplo, o som de um avião ou de um liquidificador, uma máquina de lavar, etc. Alguns instrumentos de percussão, como os tambores, não possuem altura definida, embora eles são utilizados em orquestras, em bandas musicais. As propriedades do som. O som tem 4 propriedades que se diferem, uma é diferente da outra. A intensidade. Intensidade é a propriedade que nos permite distinguir sons fortes e sons fracos, mais suaves. É o volume do som. A intensidade do som depende da força empregada para produzir as vibrações. Exemplo: um som forte, uma pessoa gritando em um megafone, falando alto, né? Uma música alta. O fraco, som fraco já é o canto de um pássaro, por natureza, ele já é um som suave, fraco, né?
A outra propriedade é a altura. A altura é a propriedade do som que possibilita distinguir sons graves, que são mais grossos, os sons médios ou os agudos, que são os sons mais finos. A velocidade das vibrações dos objetos é que vai definir sua altura. As vibrações lentas produzem sons graves, grossos, e as vibrações rápidas produzem sons finos ou agudos. Curiosidade: a altura do som depende também do tamanho dos corpos que vibram. Uma corda fina e curta produz sons mais agudos, enquanto que uma corda grossa e comprida produz sons mais graves, grossos. Uma flauta pequenina de tubo bem fino produzirá sons mais agudos do que um instrumento de sopro com um tubo longo e grosso, como a tuba, o bombardão. A outra propriedade é o timbre. É a propriedade do som que nos permite distinguir sua origem. É a qualidade do som ou atributo especial de cada som, que pode ser a voz humana ou sons de instrumentos, que a gente diz que está cantando ou tocando no soprano, contralto, tenor, baixo, né? Primeira voz, soprano, segunda voz, contralto. O timbre diferencia, personaliza o som. Através dele, identificamos o que está produzindo aquele som. Por exemplo, você consegue identificar uma pessoa cantando ou falando. Você não vai dizer que foi uma máquina que disse aquilo, você vai dizer que foi uma pessoa. Um celular tocando, ou até mesmo um gatinho miando. Podemos saber qual fonte sonora produziu o som por causa do timbre. E o timbre é como se fosse uma impressão digital. A nossa voz não tem outra igual. Pode ser parecida a voz do filho com a voz do pai, a voz da mãe, mas cada um emprega um timbre diferente. Duração é a outra propriedade. É o tempo em que se prolonga o som. É a propriedade que nos permite conhecer sons longos e sons curtos. Na música, o som vai ter duração definida de acordo com o tempo de emissão das vibrações. Então, cada nota tocada, cada palavra falada, né? A gente vai imprimir um tempo de emissão no som de acordo com as vibrações. Um som mais longo, né? Vai dar tipo um eco, vai ser uma duração maior, né? Depende da vibração de cada onda sonora que foi empregada naquele movimento, naquela vibração do objeto que está sendo utilizado. O silêncio. Entendemos por silêncio a ausência de som, mas na verdade a ele correspondem os sons que já não somos capazes de ouvir. Tudo vibra em movimento permanente, mas nem toda vibração emite som que nossos ouvidos possam ouvir. Ao executarmos uma partitura musical, o silêncio é representado pelas pausas musicais conforme o tempo da partitura. Por exemplo, os gatos e os cachorros, eles têm uma sensibilidade maior para os sons graves do que o ouvido humano. Por isso que eles percebem pisadas distantes que estão chegando mais próximas. Eles começam a latir, logo chega alguém na nossa casa. Vamos falar de música, conceito de música. Existem diversas definições. Música é uma palavra derivada do idioma grego, que significa a arte das musas. Uma sucessão de sons e silêncios organizados com equilíbrio e proporção ao longo do tempo. É uma criação essencialmente humana. Outra definição, que música é uma prática cultural presente em todo e qualquer grupo humano,
Não se conhece nenhuma civilização ou grupo social que não tenha produzido ou possua manifestações musicais próprias. A música pode ser considerada uma forma de arte, a arte dos sons. E também outra definição é que ela é a arte de manifestar diversos sentimentos mediante o som. Alegria, tristeza, euforia, liberdade, né? Cada grupo humano define música de uma maneira muito própria. A música é uma linguagem que pode ser definida e interpretada de diversas maneiras, em sintonia com o modo de pensar e os valores de cada época ou cultura em que foi produzida. Muitos instrumentos musicais utilizados hoje em dia, por exemplo, sequer existiam há tempos atrás, assim como alguns ritmos que a gente conhece hoje, que antigamente não existiam. Elementos fundamentais da música. São 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. Vamos falar sobre cada um. A melodia é a combinação de sons sucessivos, ou seja, sons dados ou tocados um após o outro. A harmonia é a combinação de sons simultâneos, tocados de uma única vez. Ritmo é a combinação dos valores de duração, tempo no discurso musical, regulados pela maior ou menor duração. Temos a notação musical, que é a escrita da música. Então, como que se escreve música? A música é uma linguagem sonora como a fala. Assim como representamos a fala por símbolos do alfabeto, podemos representar graficamente a música por meio de uma notação musical. Os sistemas de notação musical existem há milhares de anos. Cientistas já encontraram muitas evidências de um tipo de escrita musical praticada no Egito e na Mesopotâmia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Sabe-se também que outros povos desenvolveram sistemas de notação musical mais recentes, como é o caso da civilização grega. A notação musical tradicional é a que conhecemos hoje. Para representar a altura dos sons musicais, utiliza-se as notas musicais. Elas foram criadas pelo músico italiano e monge beneditino Guido d'Arezzo, que viveu na Idade Média. As notas são 7: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Elas nem sempre chamaram assim. O Dó e o Si, eles tiveram seus nomes alterados, porque na primeira nomenclatura estava relacionada a um hino que foi dedicado a São João. Depois fizeram essa alteração e ficou como conhecemos os nomes delas hoje. As notas vêm escritas sobre um sinal gráfico chamado de pentagrama ou pauta musical. Pentagrama é uma palavra que vem do grego. Penta significa 5, grama igual a linha. Então, pentagrama ou pauta é o conjunto de 5 linhas paralelas, horizontais e equidistantes, formando entre si 4 espaços. As linhas e espaços da pauta são contados de baixo para cima. Quando se desenha as notas sobre as linhas, nós temos na primeira linha o Mi, segunda linha Sol, terceira linha Si, quarta linha Ré, quinta linha Fá. Notas dos espaços. No primeiro espaço, Fá, segundo Lá, terceiro Dó, quarto espaço Mi. Aproveite e seja curioso. Que tal ler a escrita dos nomes das notas musicais na partitura da música Parabéns a Você? Então, eu trouxe para vocês aqui uma partitura
que é uma escrita musical sobre as pautas. Observem que, além das notas, existem outros sinais que eu vou falar ali com vocês agora sobre eles, que são alguns sinais que a gente não viu nesse conceito dessa primeira aula. Então, aqui temos a clave de Sol, que é esse sinal gráfico parecido com a letra S. Temos 4x4, que significa, nessa pauta, cada compasso terá 4 tempos. Temos aqui uma pausa de um tempo, que significa que vai começar com um silêncio. Aí temos segunda linha, 2 notinhas iguais, Sol, Sol. Então, eu vou fazer a leitura dessas notinhas cantando na melodia da música Parabéns a Você. E você vai percebendo que vai ter notas que estão no espaço, ó, segundo espaço. Tem notas que estão sobre a linha, sobre o espaço, linha. Vai observando e tentando relacionar lá nas notinhas das linhas. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. No espaço, Fá, Lá, Dó, Mi, né? Seguindo sempre de baixo para cima. Então, vamos lá. Sol, Sol, Lá, Sol, Do, Si. Sol, Sol, Lá, Sol, Ré, Dó, Dó. Mi, Sol, Mi, Do, Si, Lá. Fá, Fá, Mi, Do, Ré, Dó, Dó. Viram só? Então, na hora que o instrumento está executando a música Parabéns a Você, é desta maneira que eles estão lendo a partitura. Agora, temos aqui um questionário para responder no caderno. Todas essas questões estão contempladas nesse material que eu acabei de apresentar a vocês nesta videoaula e que vocês têm o material impresso lá na escola, quem precisou recolher, né? Então, vamos lá. O que é som? Quais espécies de som o nosso ouvido pode perceber? Quantas e quais são as propriedades do som? Descreva cada um. Dê 3 exemplos separados de sons que você percebe diariamente, sendo 3 sons musicais e 3 sons não musicais. Qual o som mais longo que você já ouviu? Pense aí. Defina o que é música. Lembre que música tem diversas definições, mas para você, depois de ter visto esse material, o que é música? Quais os elementos mais importantes da música? O que é notação musical? O que é pauta musical? Que outro nome ela pode receber? Como são contadas as linhas e os espaços da pentagrama? Quais os nomes das notas musicais? Você ou alguém da sua casa toca algum instrumento? Se toca, sabe ler a notação musical na escrita de uma partitura ou toca de ouvido? Aprender sobre a escrita musical num único material é impossível. Assim, vamos ter uma sequência desse conteúdo, notação musical, nas próximas etapas. Se cuidem e até a próxima aula. Fiquem com Deus.